Olha, aqui diz o seguinte, selecionado pelo nosso querido Juca Kfouri. O Augusto Melo, candidato lá à presidência, aliás, que candidato, que beleza, hein? Ameaça a reportagem do Danilo Lavieri e do Perrone aqui no UOL. E a Miri pode falar um pouco sobre isso, né? Que a assessora faz BO contra o presidenciável do Corinthians, misoginia. Está aí o BO, tem a matéria do. Surgiu com o Lavieri e o Perrone, o pessoal aqui do UOL. Tá com a bola, você que está com a bola, Miri. Então, Trajano, Casão, todo mundo está aqui com a gente, né? Outro dia, o presidente atual, o Duílio Monteiro Alves, deu uma entrevista, né? E ele não é candidato à reeleição, não pode, mas a chapa, ele apoia uma chapa, né? Do André, conhecido como André Negão, e também do André Sanches, a chapa, né? Ele deu uma entrevista e ele falou: olha, o outro candidato lá, ele tem mensagens machistas, misóginas. Ele até colocou umas mensagens durante a entrevista. Ele pegou o celular dele e colocou uma mensagem ali, realmente de alto teor machista e misógino, assim, uma coisa feia, ruim. Mas aí, quem ouve ele falar pensa: não, esse cara, então, ele atua contra o machismo e a misoginia. Não é o caso. O Duílio que estava falando é o cara que contratou um treinador condenado, não é acusado, gente, condenado por envolvimento no estupro de uma criança, 13 anos. Ele contratou esse cara. Esse cara, o Duílio, é o presidente que, quando o time feminino falou: olha, temos aqui um problema, a gente não gosta de violência de gênero, fizeram uma manifestação genérica, sem dar nome, contra a violência de gênero, os CTs racharam. A administração deu as costas para as meninas. Nunca mais a gente viu um auê quando as meninas ganharam 8-0, 8-1 contra o Palmeiras, campeã disso, campeã daquilo. A gente não viu o devido reconhecimento por parte da diretoria. Essa diretoria apoia o André Negão, que, quando era presidente do Conselho de Ética, arquivou as denúncias, a nossa amiga Marília Ruiz até que trouxe as denúncias, de um outro conselheiro conhecido como Mané da Carne. Ele ameaçou bater nas conselheiras. E o André Negão, candidato a presidente, arquivou. A gente não tem mulheres onde correr. As corintianas já perderam a eleição. Tem o movimento Toda Poderosa, que está tentando fazer um barulho e dizer: olha, a gente importa, mas a gente ama um esporte e nos detesta. E isso todos os dias é jogado na nossa cara. Não acho, para o feminismo, para mulheres, para corintianas e para todo mundo ligado nesse grande problema estrutural da nossa sociedade, não há chapa que possa vencer e nos deixar calmas, tranquilas. Não há. Não há, porque essas são as duas situações. Tem um agravante do Augusto Melo, que o vice dele é acusado de financiar a tentativa de golpe de Estado. Então é tudo horroroso. O Corinthians está em apuros, pior do que a realidade, só a perspectiva, e eu não sei onde a gente vai parar. Tá, e olha, eu vou. O Casão quer falar alguma coisa sobre isso? Não, eu concordo com tudo que a Miri falou. Tem ainda a situação do Duílio ter ido lá em Brasília, né, falar com o presidente Lula, que eu achei desnecessário o Lula receber, nesse momento, o Duílio. Vai ter as eleições do Corinthians e a imagem do presidente foi usada pelo Duílio para mostrar um apoio em uma chapa ou de preferência para essa chapa. Eu acho que o Brasil está com problema até o teto e o Lula deveria falar assim para ele: Duílio, você está com problema no seu clube, cuida você, que eu estou com problema no meu país, eu vou tentar cuidar do meu país, não me envolva nessa história, sabe? Porque eu acho que a trama dessa chapa do Duílio foi envolver o Lula nessa campanha de eleição. E o Lula, eu acho que não percebeu e caiu nessa jogada dos caras. Eu não gostei disso, achei muito mal, achei desnecessário, não poderia, de forma alguma, como eu critiquei o Rodolfo Landim quando foi lá falar com o Jair Bolsonaro para o futebol voltar antes do tempo, na época da pandemia, como eu critiquei o Rogério Caboclo, que foi afastado da presidência da CBF por
acusação de assédio sexual e moral, que ele foi lá em Brasília falar com o Jair Bolsonaro para trazer a Copa América, que não era nossa, para cá, num momento que morriam 3.000, 4.000 pessoas por dia no Brasil pela Covid-19, ele trouxe a Copa América para cá com o presidente participando disso, o ex-presidente participando disso. E agora eu critico da mesma maneira, com o mesmo peso, essa ida do Duílio até Brasília. O Lula não tinha que ter recebido o Duílio. Eu não votei em ninguém eu não votei em nenhum presidente para resolver o problema de clube. Eu votei em presidente para resolver o problema do país, não o problema de clube. Com um detalhe, é nessa história que eu também acho feia. Assim, mudou recentemente a presidência da Caixa, né? Era uma funcionária de carreira, uma mulher sem nada que a desabonasse. O Lula, para fazer acordos com o Centrão, mudou a presidência da Caixa, né? Por acaso, por coincidência, agora o Duílio se sentiu à vontade para ir falar com esse presidente da Caixa e anunciar o que está sendo dito, que é a quitação da dívida. Soa mais como perdão da dívida. Porque você pagar 10% e colocar o resto em precatórios, que nossos netos não vão ver isso ser pago, para mim, soa mais como perdão.